Queremos saudar os nossos irmãos na graça e na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que você é muito bem-vindo a esse ambiente de culto, que o seu lar, que a sua casa continue sendo um lugar de adoração ao Senhor. Por isso, aproveite desse momento, tire qualquer coisa que venha a te distrair. Concentre-se então somente glorificar o Senhor através dos cânticos, da leitura da sua santa palavra, e que a palavra de Deus também fale poderosamente aos nossos corações. Vamos então louvar ao Senhor, nosso Deus, com o hino do HCC, hino 64, Glorioso és tu, Senhor. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 145, do verso 1 ao verso 5. E assim diz a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Amém. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos então falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de junto, ó Deus, com a Tua Igreja, honrar, glorificar, exaltar o Teu santo nome, dizer que o Senhor é glorioso, de fato Tu és, Senhor. Tu tens feito, ó Deus, grandes coisas nas nossas vidas. O Senhor, ó Deus, tem cuidado dos Teus servos, apesar do momento de dificuldade que muitos de nós vivemos, Senhor. Continuamos, ó Deus, confiando em Ti. Por isso, Senhor, aqui estamos diante do Teu altar, louvando o Teu nome, Senhor, glorificando a Ti por tudo que Tu tens feito. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens cuidado da nossa igreja e Te pedimos, Senhor, continua a falar poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Recebe esse culto que nós prestamos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. O Salmo 100, verso 2, na Nova Versão Internacional, nos diz que prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Então celebremos ao Senhor com alegria.
seu perdão. A minha esperança está no Senhor, Deus vive em meu coração. Sou grato por sinto seu grande amor, sou grato por seu perdão. A minha esperança está no Senhor, Deus vive em meu coração. Celebrei ao Senhor, celebrei ao Senhor, celebrei ao Senhor, Ele é bom. Celebrei ao Senhor, celebrei ao Senhor, celebrei ao Senhor, Ele é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Amém. Deus é bom e por isso podemos celebrar o seu nome, celebrar o Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, e devemos sempre celebrar com alegria, apesar das circunstâncias, apesar das lutas e adversidades que tivermos de enfrentar. Celebremos o Senhor nosso Deus com muita alegria, com muita satisfação nos nossos corações, porque Ele é o nosso Deus, Ele é bom para conosco e Ele tem nos sustentado até aqui e continuará a sustentar-nos até o fim desta pandemia. Meus amados, neste momento de informativo, gostaria de fazer apenas alguns destaques. O primeiro deles é que o nosso boletim, no formato digital, encontra-se disponível no aplicativo e no site da nossa igreja. Você poderá baixar esse arquivo e acompanhar, inclusive, a ordem de culto desta noite e também ter acesso a várias outras informações importantes sobre a vida da nossa igreja. Gostaríamos de informar que este culto de domingo, dia 14 de março, foi gravado ontem, sábado, pela manhã, obedecendo a todos os critérios determinados pelo decreto do governo estadual, que autoriza que nos finais de semanas os templos sejam utilizados para gravações e para transmissões dos cultos. Assim fizemos e assim preparamos este culto para celebrar o Senhor, para glorificar o seu bendito nome. Na próxima quarta-feira, o nosso culto será celebrado às 18h30 de forma presencial aqui no templo. Você não precisa fazer inscrições para este culto, pode vir direto ao templo e, com a graça do Senhor, aqui estaremos na próxima quarta às 18h30 para mais um tempo de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Você que não puder estar conosco poderá acompanhar o culto às 18h30 pela internet ou às 20 horas pela Rádio Evangélica FM. Quanto às atividades do próximo final de semana, aguardaremos o posicionamento do governo do estado para que possamos então enviar aos irmãos, compartilhar com os irmãos maiores informações. Gostaríamos, a propósito, de pedir aos irmãos que acessem o nosso novo canal no Telegram. Não é o Instagram, é o Telegram. O Telegram é um aplicativo semelhante, idêntico ao WhatsApp. Entretanto, o WhatsApp não tem essa disponibilidade de termos, portanto, um canal com quase 200 mil inscritos, que é o limite do Telegram. Os grupos de WhatsApp são restritos a 256 participantes. E nós queremos
unir neste canal no Telegram a nossa rede de intercessão, os leitores da Bíblia com um plano de leitura bíblica anual, as nossas devocionais e as informações oficiais da nossa igreja. Tudo em um único lugar, num único canal. Então nós precisamos que você acesse a Google Play ou a Apple Store, baixe o Telegram e solicite o link de acesso na secretaria da nossa igreja pelo WhatsApp 994357778. Enviaremos um link e você poderá, portanto, acessar o nosso canal IB Capunga no Telegram e desta forma você terá a oportunidade de participar deste canal exclusivo de informações sobre a nossa igreja. Gostaríamos também de pedir aos irmãos que continuem orando, não apenas pela pandemia, mas também por uma lista extensa de irmãos que se encontram enfermos. Essa lista está registrada no nosso boletim e você pode orar por esses irmãos, interceder em favor desses irmãos. Eu peço que os irmãos se lembrem de orar em favor do irmão Wilson Campos, que encontra-se internado e carece muito das nossas orações neste tempo de luta contra o câncer. Nós pedimos aos irmãos que continuemos unidos, firmes no Senhor, porque o nosso Deus é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, e Ele está conosco e continuará conosco até o fim desta pandemia. Convidamos os irmãos para celebrarmos mais uma vez ao Senhor cantando oferta de amor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faz o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Cantemos com todo o nosso coração. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar.
e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Todos pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Em nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, como nós cantamos agora, que para adorar o Senhor foi que todos nós nascemos, nós podemos também adorá-lo, entregando, devolvendo a Ele um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. Como diz a palavra do Senhor lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. O Senhor é fiel à sua promessa e todos nós podemos então, nesse momento, devolver ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa contribuição para o centenário da nossa igreja. Também podemos estar enviando ofertas para a compra de cestas básicas e também podemos estar ofertando para missões mundiais. Então você pode estar enviando, fazendo a sua transferência a partir dos bancos que aparecem agora na sua tela, ou você pode ter também acesso a esses bancos da nossa igreja através do nosso boletim, e através desses números você estará então escolhendo o melhor banco e enviando para a igreja qual seja o seu dízimo ou a sua oferta. Após fazer a sua transferência, envie para o e-mail ofertas@capunga.org.br o comprovante, e nesse e-mail também você vai estar descrevendo qual a destinação do valor enviado. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, nós podemos então participar com alegria desse momento, colocando diante do Senhor um pouco do muito que Ele tem dado a cada um de nós. Permaneçamos então fiéis ao Senhor em tudo, louvemos então ao Senhor através das nossas vidas, mas também através das nossas contribuições. Vamos então louvar o Senhor através da música Entrega. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro.
pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre segui-lo Por onde for, preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a mim falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Vamos orar ao Senhor, dedicando a Ele os dízimos, as ofertas transferidos, aqueles também que vão transferir durante a semana, mas aproveitando também para agradecer ao Senhor pelo aniversário daqueles irmãos que completam, seja mais um ano de vida, seja aniversário de casamento, você que completa também aniversário de batismo, que Deus continue a guardar o seu povo e a nos abençoar. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Pai querido, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti para agradecer, Senhor. Agradecer pelas bênçãos derramadas em meio a tanta luta, Senhor. Agradecer, ó Deus, pelos Teus servos que completam mais um ano de vida, por aqueles que completam mais um ano de casamento, Senhor, aqueles que celebram a bênção, ó Deus, de terem Te aceitado como único e suficiente Salvador, celebram também, ó Deus, o dia do batismo. Pai querido, nós temos tanto a Te agradecer. Agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, por podermos, ó Deus, junto com os nossos irmãos, Te louvar em todo o tempo, Senhor.
Pai, que a fidelidade, Senhor, seja uma marca de cada servo Teu que faz parte dessa igreja, Senhor. Que sejamos fiéis com as nossas vidas, entregando ao Senhor tudo, ó Deus, como cantamos nesse belíssimo hino agora, dizendo ao Senhor: toma os meus pensamentos, toma tudo que eu tenho, Senhor, os meus bens, a minha vida. Pai de amor, nos ajuda, Deus, a sermos fiéis em tudo, porque o Senhor tem sido fiel para com o Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas. E muito obrigado, Senhor, porque podemos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo nos tem dado. Obrigado por tudo que Tu tens feito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Vamos ainda ter uma mensagem musical com o quarteto misto, na música Não Há o que Temer. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei
eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está em Efésios, capítulo 6, de 10 em diante, até o verso 20. Mas leremos este texto oportunamente ao longo da nossa mensagem de hoje. Como os irmãos sabem, estive afastado das atividades presenciais da nossa igreja durante 2 semanas por conta da Covid-19. Pela graça de Deus, tive apenas sintomas leves desta enfermidade e pude me recuperar muito bem. E gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar a minha gratidão a um casal muito querido da nossa igreja, casal Abinadab e Mirela, médicos da nossa igreja, servos do Senhor, que me acompanharam durante esse período e foram bênção para a minha vida, bênção para a minha família. Recebam, por favor, a nossa gratidão. Nesse período de tratamento, isolado, confinado, afastado, inclusive da minha família, eu fiquei a pensar nas realidades invisíveis. Realidades invisíveis. Realidades invisíveis são coisas que não vemos, mas percebemos os seus efeitos. O coronavírus, assim como todos os demais vírus que existem no mundo, não é perceptível à nossa visão comum. Não vemos, mas enxergamos os seus efeitos, enxergamos, sentimos, percebemos aquilo que ele está fazendo, por exemplo, no nosso país. Eu fiquei tentando imaginar e algumas pessoas me perguntaram onde eu poderia ter me contaminado, e certamente esse foi um exercício inútil, em vão, porque eu certamente posso ter me contaminado aqui no templo, numa atividade da igreja, mas posso também ter me contaminado numa farmácia, num supermercado, enfim. Apesar de todos os cuidados que nós sempre procuramos tomar em casa, de alguma forma eu tive contato com esse vírus. E esse esforço é certamente um esforço inútil, porque não vemos o vírus, mas percebemos os seus efeitos. E os efeitos desse vírus no nosso país têm sido terríveis. Nós temos, neste exato momento, mais de 11 milhões de pessoas já contaminadas, graças a Deus, mais de 10 milhões já se recuperaram, mas infelizmente mais de 272 mil pessoas já perderam suas vidas por causa deste vírus. De outro lado, esse vírus tem assolado a nossa economia. Nós sabemos os estragos que ele tem produzido na economia, destruindo fábricas, destruindo empresas, destruindo empregos. Com certeza, só a graça de Deus para nos ajudar a atravessar este deserto, e Ele tem nos ajudado e continuará ajudando a cada um de nós nesse tempo tão difícil. Precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance
por exemplo, usando máscara, saindo de casa apenas em caso de necessidade, evitando aglomerações, higienizando as mãos, zelando por todos os cuidados necessários, mas além disso, dobrando os nossos joelhos, reunindo nossas famílias para clamar a Deus por socorro e livramento desta pandemia. A palavra de Deus nos encoraja em 2 Crônicas capítulo 7, versos 14 e 15, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o coronavírus é uma realidade que não vemos, mas sentimos os seus efeitos, existem outras realidades invisíveis que da mesma forma não vemos, mas sentimos os seus efeitos, percebemos as suas obras, percebemos a sua atuação no mundo. Vejamos o texto, Efésios capítulo 6, primeiramente de 10 a 13. Efésios 6, de 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para vencermos a batalha espiritual, precisamos tomar algumas atitudes. Primeiramente, precisamos conhecer a natureza dessa batalha. Acompanhe comigo mais uma vez o verso 12. O verso 12 nos diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo afirma que a nossa luta é contra realidades invisíveis, que não vemos, mas percebemos a sua atuação, percebemos os seus efeitos. A nossa luta não é contra pessoas feitas de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, no mundo espiritual. Ou seja, temos diante de nós uma batalha espiritual da qual não podemos fugir e jamais teríamos como negar que ela exista. A nossa luta não é contra carne e sangue. John Stott afirmou que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra inteligências cósmicas. Nossos inimigos não são humanos, mas demoníacos. São os agentes secretos do mal. Curtis Vaughan, no seu comentário da carta aos Efésios, ele fala que principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais, são termos que simplesmente caracterizam as forças invisíveis em rebelião contra Deus, que estão em rebelião contra Deus, estão lutando contra Deus. Ou seja, as nossas guerras, as nossas batalhas, melhor dizendo, elas são contra as hostes do inferno. Nossa luta é contra o nosso adversário que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Por isso, por conta disso, Paulo também nos exorta a não darmos lugar ao diabo, Efésios 4, verso 27.
Se o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ele está procurando brechas, ele está procurando oportunidade de entrar nas nossas vidas, na nossa família e até mesmo na igreja de Jesus, para fazer os estragos que ele sabe muito bem fazer. Ele é especialista, ele tem milênios de experiência em destruir relacionamentos, em destruir pessoas, em destruir o ser humano que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não dê brecha, não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade a ele para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar no seu lar e fazer os estragos que ele sabe muito bem fazer. É verdade que há pessoas que veem o diabo em tudo, enquanto, na verdade, muitas vezes nós criamos problemas para nós mesmos e colocamos a culpa no diabo. Os problemas que nós criamos para nós mesmos precisamos tratar, precisamos corrigir, precisamos resolver na presença de Deus. Mas, por outro lado, há situações na nossa vida em que nós sabemos claramente que estamos diante de uma batalha espiritual. O nosso adversário tem empregado toda a sua força, toda a sua estratégia para destruir cada pessoa neste mundo, pois todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele tem trabalhado com todas as suas forças para desviar o ser humano dos propósitos de Deus para a sua existência. Ele tem empregado toda a sua força para destruir as famílias, pois as famílias são obra das mãos de Deus. Ele tem empregado toda a sua força para desviar a atenção e o potencial das igrejas do Senhor Jesus do cumprimento da missão que o Senhor lhes confiou. Ele tem empregado toda a sua força para distrair a igreja com uma série de coisas que são até interessantes, mas não são essencialmente a missão para a qual o Senhor instituiu a igreja, a sua igreja. É contra esse adversário que lutamos e por isso precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Assim como não vemos o vírus, o coronavírus, não vemos o nosso adversário, mas vemos os estragos que ele tem procurado produzir na humanidade, na sociedade, nas igrejas, nas famílias e nas pessoas. Quando alguém dá lugar ao diabo, ele entra e faz os seus estragos, levando a pessoa a destruir a si mesma e destruir os ambientes onde ela se encontra e produzir aquilo que Paulo descreve na sua carta aos Gálatas como obras da carne. Paulo diz que as obras da carne são conhecidas, são manifestas e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras da carne são fruto, obviamente, da obra também do inimigo, do nosso adversário, no coração humano. A nossa natureza humana carnal, como disse William Barclay, é o nosso inimigo interno que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora. Cuide do seu ser interior, cuide do seu coração, para que jamais o seu coração venha abrir a porta para o inimigo que está do lado de fora, bramando como leão, procurando a quem possa tragar.
Para vencermos esta batalha espiritual, precisamos conhecer a natureza desta batalha. Lutamos contra um adversário que não vemos, mas sabemos que ele existe e que certamente ele está empenhado em produzir estragos terríveis nas nossas vidas, famílias, igreja, na sociedade como um todo. Em segundo lugar, para vencermos esta batalha, precisamos ficar firmes contra as ciladas do nosso adversário. O verso 11, Efésios 6, verso 11 nos diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos ficar firmes. O texto nos diz: contra as ciladas. Ciladas são armadilhas. São armadilhas. Um caçador arma armadilhas para pegar a sua caça. O nosso adversário é especialista em armar ciladas. Essas ciladas são armas sempre na direção, são armadas sempre na direção dos pontos fracos do nosso caráter e da nossa personalidade. Ele sabe onde somos mais vulneráveis e trabalha no sentido de promover a nossa derrota nesses pontos. Fique atento aos pontos vulneráveis do seu caráter e da sua personalidade. Por que será que ele se dirigiu a Jesus e sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães? Ele sabia que Jesus estava vulnerável, estava morrendo de fome depois de 40 dias jejuando. Precisamos examinar bem a nossa vida com o propósito de descobrir quais são aquelas áreas em que estamos mais vulneráveis. Neemias, na construção do muro de Jerusalém, ele estava ali empenhado, construindo, uma pessoa estava empenhada na construção e outro estava montando guarda, todos trabalhando para fechar as brechas que haviam encontrado naquele muro, porque as brechas certamente seriam oportunidade para que os moradores daquela cidade estivessem vulneráveis contra o inimigo que estava do lado de fora. Aqui nós temos uma questão muito importante. Normalmente não nos achamos vulneráveis a nada. Normalmente achamos que somos muito fortes, o suficiente para encarar qualquer desafio. Normalmente achamos que as coisas que estão acontecendo com o nosso vizinho, com as pessoas que estão próximas a nós, nunca acontecerão conosco, assim como muitas pessoas que enfrentam esta pandemia de uma forma irresponsável, acham que o coronavírus só vai alcançar o vizinho, só vai alcançar uma outra pessoa. Precisamos nos lembrar que todos nós fazemos parte do grupo de risco. Todos nós fazemos parte do grupo de risco. Todos nós estamos sujeitos a fracassos da vida. E por isso precisamos nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na força do seu poder. Como Paulo pensa na inevitabilidade do conflito, desafia os cristãos a estarem permanentemente muito bem preparados para enfrentar os desafios. Parece que às vezes nós baixamos a guarda, relaxamos quando precisamos, na verdade, estar sempre alertas. Em estratégia militar, o cálculo incorreto do poder e da capacidade das forças inimigas é um erro trágico. Recentemente compartilhei com os irmãos a história de Israel, a luta de Israel contra a cidade de Ai. Eles foram até lá, mandaram alguns espias para verificar aquela cidade e disseram: não vamos mandar o exército inteiro, vamos mandar apenas alguns dos nossos homens, eles já serão capazes de destruir o inimigo, e acabaram tendo uma derrota terrível. Temos uma realidade da qual não podemos fugir. Os nossos problemas interiores precisam ser tratados, precisam ser resolvidos, porque senão eles podem virar brechas para o nosso adversário.
Mas ao mesmo tempo não podemos ignorar que estamos lutando contra aquele que brama como um leão procurando a quem possa tragar, e que arma ciladas, armadilhas, para que venhamos a cair e a fracassar. Esteja atento àquelas áreas no seu caráter que são vulneráveis, que precisam ser resolvidas. Feche as brechas em nome de Jesus, para não permitir que você venha cair nas ciladas que o nosso adversário tem armado contra você. Em terceiro lugar, para vencermos as batalhas espirituais que temos pela frente, precisamos procurar nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vá comigo ao verso 10. Efésios 6, verso 10 nos diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ele está indicando a nossa total dependência de Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor. Não será pela força da nossa carne, não será pela nossa capacidade humana, não será pelas nossas condições pessoais que vamos vencer, mas pelo poder do Senhor, pela força e pelo poder que vem de Deus. É o Senhor quem nos fortalece e é nele que nós encontramos as condições necessárias para enfrentar os desafios da nossa vida. Curtis Vaughan diz que a fonte do poder que necessitamos está no Senhor. É só mediante a nossa união com Cristo que temos com Ele, e que o poder dele nos fortalece, nos capacita para enfrentar as adversidades. Nele estando, temos o poder. Dele separados, o desastre é inevitável. Para ser forte no Senhor, é preciso estar ligado à força que procede do seu poder. Deus coloca à disposição de todo crente o seu poder. O seu poder. O poder de Deus é mais forte do que uma turbina geradora de energia. Se você encosta, por exemplo, num fio elétrico, mesmo sem ver, você sente o choque, você percebe o poder da energia entrando em contato com você. Se você se aproxima de Deus, Ele também fortalece você. Por isso Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi justamente por isso que Deus disse também a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Normalmente dizemos que queremos o poder de Deus, mas precisamos entender a objetividade do poder de Deus, o poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para vencer as ciladas do inimigo e também para vencer as distorções do nosso caráter, a fim de buscarmos a nossa semelhança com Cristo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, quando reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, nós damos a Deus a oportunidade de nos fortalecer, damos a Deus a oportunidade de agir entre nós, em nós, e fazer a sua obra, fortalecendo-nos, portanto, para dizer não ao pecado, para dizer sim a Jesus, fortalecendo-nos, portanto, para enfrentar todos os desafios que temos pela frente. Mas em quarto lugar, meus amados,
Para vencer as batalhas que temos diante de nós, precisamos tomar posse de toda a armadura que Deus coloca à nossa disposição. Vá comigo ao verso 13. Efésios 6, verso 13 nos diz: peguem, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. John Stott diz que Paulo estava preocupado com a estabilidade da vida cristã. Cristãos instáveis, que não têm os pés firmes em Cristo, são uma presa fácil do inimigo, disse ele. O texto nos diz: para que vocês possam resistir no dia mau. Trata-se, portanto, de uma pressão especial, um dia de grande provação, para que possamos resistir nestes dias maus, nestes dias de grande pressão, em que o mundo inteiro parece que foi colocado dentro de uma panela de pressão, para resistirmos a toda esta pressão. A estes dias maus, nós precisamos tomar posse de toda a armadura que Deus coloca à nossa disposição. Para tal estabilidade diante da crise, a armadura de Deus é essencial, é fundamental. A lição que aprendemos aqui é que esta armadura, este equipamento é fornecido por Deus. Davi, quando estava para lutar contra Golias, Saul lhe ofereceu a sua armadura. E quando colocou então a armadura de Saul, Davi não conseguiu andar, porque ele estava acostumado a usar um outro tipo de armadura. Um outro tipo de armadura. A armadura de Davi era a armadura de Deus, ou seja, fornecida pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Outra lição que aprendemos com a armadura de Davi é que a armadura emprestada não serve. Você precisa forjar a sua própria armadura através das suas experiências com Deus, através do seu relacionamento com Deus, esse relacionamento que se mantém diariamente com Deus. As experiências das outras pessoas poderão lhe ajudar, mas efetivamente não servirão. A sua armadura você terá que preparar pessoalmente com Deus. Ela é feita sob medida para você. Ela é feita sob medida. E o Senhor vai forjar essa armadura e vai preparar essa armadura para você, para que você possa utilizá-la no dia mau, para que você possa utilizá-la na hora da provação. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis, e nós precisamos desta armadura hoje, mais do que nunca, mais do que nunca. O apóstolo Paulo estava bem familiarizado com a armadura de um soldado romano. Certamente ele, durante as suas muitas viagens, encontrou-se com muitos soldados. E quando ele estava ditando a carta aos Efésios, estava acorrentado a um soldado pelo seu pulso. Paulo refere-se a essa cadeia no verso 20 desta carta, que nós vamos ler agora, a partir do verso 14, Efésios 6, de 14 a 20, nós vamos encontrar esta armadura que Deus nos fornece. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem
rogai também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo, olhando para um soldado romano, ele contemplou vários ingredientes, vários itens dessa armadura, e ele começa a descrever e a aplicar a armadura de um soldado, a armadura que nós como cristãos precisamos ter. O primeiro item que ele destaca está no verso 14: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingir-se com a verdade é colocar o cinto da verdade. Usualmente feito de couro, o cinto do soldado pertencia mais à roupa de baixo do que à armadura. Mesmo assim, era essencial, prendia a túnica e também segurava a espada. Garantia que não sofreria impedimento algum ao marchar contra o inimigo. Ao afivelar o cinto, o soldado recebia uma sensação de força, de confiança escondidas. Isso ainda hoje é verdade. Apertar o cinto pode significar um tempo de aperto no orçamento doméstico, durante um tempo de crise financeira. Pode também significar preparar-se para a ação, o que os antigos teriam chamado de cingir os lombos. O cinto do soldado cristão é a verdade. Paulo diz que nós devemos nos cingir com a verdade. E nós temos pelo menos dois sentidos para a palavra verdade nesse texto: a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. É o primeiro sentido. Somente a verdade pode dissipar as mentiras do diabo e nos libertar. Jesus Cristo é a verdade, e Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós temos acesso às Escrituras, temos acesso à revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras, nossos olhos se abrem, somos libertos da escravidão do pecado e encontramos nas Escrituras e em Cristo Jesus o propósito de Deus para cada um de nós. Mas em segundo lugar, a palavra verdade aqui também significa sinceridade ou integridade. Certamente Deus requer que a verdade esteja no íntimo, como disse o salmista. E o cristão deve ser honesto e verdadeiro a todo custo. Ser enganador, cair na hipocrisia, apelar para intrigas e complôs seria fazer o jogo do diabo, e não poderemos vencê-lo seguindo as suas próprias regras. Não podemos dar lugar ao diabo, nem permitir que ele use as nossas vidas para os seus intentos. Não seja, meu irmão, instrumento do diabo, não seja instrumento do adversário. Cinja-se com a verdade e fique com ela o tempo todo. O que o diabo abomina é a verdade, porque ele é mentiroso desde o princípio, disse Jesus. Ele é pai da mentira, ele ama as trevas, enquanto que a luz o coloca em fuga. Segundo item desta couraça, segundo item desta armadura, melhor dizendo, é a couraça que protege o peito do soldado, o tórax do soldado. Diz o texto no verso 14, que além de cingir-se com a verdade, o soldado cristão precisa vestir a couraça da justiça. Vestir a couraça da justiça. Temos também dois sentidos para a palavra justiça aqui neste texto. Primeiramente, certamente nenhuma proteção espiritual é maior do que um relacionamento justo com Deus. Ter sido justificado por sua graça mediante a simples fé em Cristo crucificado. Ser vestido numa justiça que não é a sua própria, mas a de Cristo. Ficar em pé diante de Deus, não condenado, mas
mas sim aceito. Esta é uma defesa essencial contra uma consciência acusadora e contra os ataques caluniadores do maligno, cujo nome em hebraico significa adversário e em grego significa caluniador. Justamente por isso Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 33 ele vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é a couraça que nos protege das acusações do inimigo, porque uma vez fomos justificados por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o segundo sentido da palavra justiça aqui é a justiça de caráter, é a justiça de conduta, é a retidão do servo de Deus em viver segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a justiça de Deus, e não simplesmente segundo a justiça dos homens. Nós sabemos que a justiça dos homens é muito limitada, mas a justiça de Deus vai muito além da justiça humana. A justiça dos homens, por exemplo, condena apenas os atos. A justiça de Deus condena os sentimentos, os ressentimentos, as amarguras do coração. Deus conhece o nosso ser interior e também o nosso ser interior precisa ser ajustado à sua vontade e ao seu querer. A couraça da justiça é uma vida de retidão na presença de Deus, não uma vida hipócrita, que aparenta ser uma coisa, mas que por dentro é completamente diferente. Mas é alguém que, a partir de dentro, procura ter um coração íntegro na presença do Senhor. Terceiro item desta armadura do cristão são as botas do soldado. O verso 15 vai nos dizer: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Parece que Paulo tem em mente aqui a meia bota do legionário romano, que era feita de couro e deixava os dedos dos pés livres, tinha solas pesadamente cravejadas e era fixa nos calcanhares e nas canelas com tiras de couro mais ou menos ornamentais. As botas são a preparação do evangelho da paz, ou seja, a prontidão em pregar o evangelho da paz. A Bíblia Viva traduz este verso da seguinte maneira: calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Calçamos sapatos quando nos preparamos para sair de casa. Deus espera que sejamos sempre prontos para sair ao encontro daqueles que precisam ouvir a boa nova de salvação, a boa nova de redenção. Não calçar os sapatos pode ser um sinal de acomodação. Quando você está em casa, acomodado, você não usa sapatos. Você não usa sapatos dentro de casa. Os sapatos que você usa para sair, você coloca quando está para sair. Dentro de casa você anda de chinelo, às vezes até descalço. Não calçar os sapatos significa acomodação. Estar acomodado à sua zona de conforto, enquanto o mundo ao seu redor está em caos. Deus quer usar você, então esteja pronto para compartilhar a palavra de Deus. Pronto para compartilhar a paz que nós temos em Cristo Jesus, o amor de Deus por nós, este amor redentor, este amor que nos resgata do pecado. Esteja pronto, seja intencional em compartilhar a palavra de Deus com todos aqueles que estiverem ao seu redor.
palavra de Deus nos diz, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. No meio do caos em que vivemos, as pessoas querem saber qual é a razão da esperança. Qual é a razão da esperança que temos nos nossos corações? Compartilhe Jesus. Diga para essas pessoas que Jesus é a razão da sua esperança. Diga a todos que Jesus tem feito diferença na sua vida, que há uma diferença muito grande entre sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. Porque com Jesus você tem esperança, com Jesus você tem paz em meio à dor. Compartilhe o Evangelho, compartilhe a boa notícia. O inimigo odeia o Evangelho por ser o poder de Deus para salvar e resgatar as pessoas da sua tirania. Por isso precisamos conservar atadas as nossas botas, os nossos calçados, preparados para compartilhar o Evangelho, prontos para proclamar a sua salvação. Em nome de Jesus, seja intencional. Use o seu tempo, use as suas redes sociais, compartilhe Jesus, compartilhe esperança. Outro item importantíssimo na armadura do cristão é o escudo. O verso 16 nos diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O texto nos diz que nós devemos segurar sempre o escudo da fé. Você não pode deixar de levar para a batalha, é um elemento indispensável. Esse escudo media 1,20 m aproximadamente de altura e 75 centímetros de largura, e cobria uma pessoa inteira agachada. Era especialmente projetado para apagar as perigosas flechas incendiárias. Vejamos alguns dardos inflamados do maligno que poderão ser apagados com o escudo da fé. As acusações maliciosas que inflamam a consciência com falsa culpa só podem ser apagadas essas acusações com o escudo da fé. Também os pensamentos de dúvida, de desobediência, de rebeldia, de malícia, de concupiscência, de medo, tudo isso você só vai apagar com o escudo da fé. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 30, verso 5, que toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. É por meio da fé que tomamos posse desse escudo que nos protege em tempos de aflição. Pela fé tomamos posse das promessas de Deus em tempos de dúvida, em tempos de pressão. Pela fé tomamos posse do poder de Deus em tempos de tentação. Portanto, tome posse do seu escudo, o escudo da fé. Tome posse também do capacete, que é o capacete da salvação. O verso 17 nos diz: usem também o capacete da salvação. O capacete era feito de metal resistente, tal como o bronze ou o ferro. O capacete da salvação é a certeza da nossa salvação, é a convicção de que Jesus nos salvou e que o nosso nome está escrito no livro da vida. É a certeza que temos que naquele dia que fecharmos os olhos para este mundo, nós nos abriremos à presença de Jesus e ouviremos Jesus nos dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tome posse desta certeza da sua salvação. O capacete guarda a cabeça, guarde a sua cabeça, guarde os seus pensamentos, firme os seus pensamentos em Cristo Jesus.
Não se permita desviar os seus pensamentos na direção da dúvida, mas esteja firme neste Cristo que salvou você, que resgatou você e já garantiu a sua salvação, já garantiu inclusive o seu passaporte para o céu, para uma eternidade com Deus. Use também a espada, o verso 17, nos diz que usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Quando Jesus foi tentado, venceu o inimigo com a palavra de Deus. De todas as 6 peças da armadura ou arsenal alistadas, a espada é a única que pode claramente ser usada, tanto na defesa como no ataque. Podemos usá-la para resistir à tentação, mas também para a evangelização, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Mas Paulo diz ainda que nós precisamos orar. O verso 18 nos diz: orem em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo termina essa lista dizendo que, além de usarmos todos esses ingredientes da armadura de um cristão, nós precisamos nos manter em oração e vigilância, orando o tempo todo. Orando o tempo todo, porque é por meio da oração que nós nos fortalecemos espiritualmente, é por meio da oração que nós nos achegamos ao Senhor, é por meio da oração que nós conhecemos a Deus de maneira íntima e profunda. Por isso precisamos orar o tempo todo, não apenas em alguns momentos. Precisamos de toda a oração e súplica com toda a perseverança. Talvez você esteja cansado de orar, 1 ano de pandemia, cansado de clamar a Deus. Não pare de clamar, meu irmão. Persevere em clamar o Senhor, persevere em buscar o Senhor. Continue clamando e continue vigiando. O soldado precisava vigiar o tempo todo, não poderia baixar a guarda. A nossa vigilância precisa da mesma forma ser constante. O soldado que está de vigia não pode dormir, não pode cochilar. Se fizer isso, torna-se vulnerável às estratégias do inimigo. Precisamos vigiar. Jesus disse: vocês não puderam vigiar 1 hora sequer comigo. Ele disse a Pedro, Tiago, João: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Meus amados, as lutas de um cristão são uma realidade da qual jamais podemos fugir. Se não temos como fugir dessa realidade, devemos nos preparar para enfrentá-la, compreendendo a natureza dessa batalha espiritual, ficando alertas contra as ciladas do nosso adversário, fortalecendo-nos com o poder de Deus e tomando posse de toda a armadura que este Deus maravilhoso nos oferece para a batalha. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento, onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor, vamos falar com o nosso Deus. Eu não sei quais são as lutas que você está vivendo hoje, não sei quais são as batalhas que você está enfrentando hoje, mas todos nós estamos enfrentando uma tremenda batalha espiritual. Não temos como ignorar isso. Portanto, conhecendo a natureza desta batalha, estejamos alertas às ciladas do nosso adversário.
Vamos procurar nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vamos tomar posse desta armadura, do cinto da verdade, da couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, as botas com a prontidão em compartilhar o Evangelho, vigiando o tempo todo, orando o tempo todo. Deus nos dará vitória. Deus nos dará essa vitória. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, contempla-nos nesta hora, contempla-nos neste momento e manifesta Teu poder e Tua graça, Senhor, entre nós. Estamos na total dependência do Senhor. Em nós não há a menor condição de vencermos as batalhas que temos pela frente, mas confiamos em Ti, cremos em Ti, confiamos, ó Deus, que em Ti encontraremos tudo aquilo que precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, também a tomar posse de toda esta armadura que Tu colocas à nossa disposição, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fechar as brechas que porventura existam no nosso relacionamento contigo, questões dentro de nós que não foram resolvidas, que não foram tratadas. Elas podem se tornar brechas para o nosso adversário que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Deus bendito, ajuda-nos a fechar qualquer brecha que porventura exista. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar posse dessa armadura. Ajuda-nos, ó Deus, a nos fortalecer mais e mais no Senhor e na força do Teu poder, porque não é a nossa força que nos garante a vitória, não é a nossa capacidade, mas é o Senhor. É o Senhor que tem condições de nos dar esta vitória. Em Ti cremos, em Ti confiamos. De Ti nós dependemos. E por isso nós buscamos o Senhor e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos neste momento o hino de número 361 do Inário para o Culto Cristão. Meu Senhor, sou Teu, mais perto da Tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a Tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Cantemos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Meu Senhor, sou Teu, Tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de Ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da Tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a Tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Bem contente está o meu coração em servir-Te sem temor. Seguirei Teus passos com retidão, constrangido pelo amor. Mais perto da Tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a Tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa alegria é aos Teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto
Estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet, pela Rádio Evangélica FM, e convidá-los para que estejam conosco na próxima quarta-feira para mais um tempo de culto, de adoração ao Senhor, às 18h30, de forma presencial aqui no templo, transmitido também pela internet, e às 20 horas transmitido pela Rádio Evangélica FM. Queremos também pedir a você que ao longo deste culto tomou alguma decisão ou tem algum pedido de oração a compartilhar, envie-nos uma mensagem com o seu pedido de oração ou com a sua decisão para o WhatsApp da nossa igreja, que é o 994357778, e nós estaremos orando por você e também nos colocaremos à disposição para acompanhá-lo neste momento da sua vida em relação às decisões que você tiver tomado hoje. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para orarmos ao Senhor, falarmos com o nosso Deus, encerrando o culto desta noite. Pai Celeste, Deus bendito, nós confiamos em Ti e por isso buscamos o Teu nome, porque somente, ó Deus, a Ti temos como nosso Deus e em Ti encontramos as condições necessárias para vencer todas as batalhas que temos pela frente, especialmente a batalha espiritual, na qual estamos engajados contra, ó Deus, este mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Cremos, ó Deus, que em Ti encontramos tudo aquilo que precisamos para andar, ó Deus, em vitória, para vencer todos os desafios que temos pela frente. Portanto, ó Deus, abençoa-nos, abençoa cada pessoa que nos acompanha nesta noite, dando a cada um, ó Deus, uma fé firme e a bênção de fortalecer-se no Senhor e na força do Teu poder. A bênção, ó Deus bendito, de caminhar contigo, estando atento a todas as ciladas do nosso adversário e tomando posse de toda a armadura de Deus que Tu colocas à nossa disposição para a batalha. Rogamos, ó Deus, concede ao Teu povo vitória ao longo de toda esta semana e sempre. E rogamos ainda, ó Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.